Candidata, são recorrentes as enchentes e os alagamentos aqui na cidade de São Paulo. Isso a despeito da realização de obras caras e complexas, como os piscinões. Qual é a sua proposta para que a cidade deixe de sofrer com esse problema todos os anos? Primeiro, boa noite a todos. Obrigada à TV Cultura por abrir esse espaço democrático. A gente tem que trabalhar em dois eixos, os eixos estruturantes e os não estruturantes. Obviamente que trabalhar com a educação, falar para as pessoas, educar a comunidade, a população, para que não jogue o lixo na rua, isso a gente tem que fazer, porque isso volta para a população através das enchentes. Agora, a nossa cidade foi mal planejada, a nossa cidade não é permeável, ela é impermeável. Hoje a tecnologia para que nós possamos investir em asfalto permeável, por exemplo, em calçadas permeáveis. Também é necessária a construção de outros piscinões, mas isso deve ser feito em parceria com a iniciativa privada. São obras muito caras e que não resolvem no todo o problema. Então, a solução é conjunta, uma solução estrutural e outra não estrutural. Joyce, eu estava vindo para cá com o meu vice Carlos Zaratini e passei debaixo do minhocão. Moradores em situação de rua, sem iluminação. E nós estamos falando do bairro do prefeito. Ele mora ali na Barra Funda, aliás, um bairro muito gostoso de se morar. Eu fico imaginando, se o prefeito não cuida nem do bairro dele, imagina o resto da cidade. O que você pensa sobre isso? Candidata Joyce, 1 minuto para a sua resposta. Infelizmente, a nossa cidade está completamente abandonada. Não é só na região onde está o Minhocão, mas toda a cidade. O centro abandonado, problemas que são deixados, entra prefeito, sai prefeito, nessa gangorra entre PT e PSDB, e a cidade fica de lado. Há muitos problemas para resolvermos. A questão dos moradores de rua, a questão das pessoas que perderam a capacidade de pagar aluguel e hoje estão numa barraquinha pelas ruas da cidade, como é que a gente tira essas pessoas dessa condição? A melhor maneira é criar prosperidade em São Paulo. É a prosperidade que vai trazer igualdade, é a geração de renda, é transformar, como eu tenho um plano, Gilmar Tato, o desempregado hoje num empreendedor, aplicando inclusive um projeto que eu relatei na Câmara dos Deputados, que virou lei para todo o Brasil, chamado Pronamp, adaptando esse projeto que é de pequeno crédito para as pessoas que recebem uma qualificação, para que elas possam se transformar em empreendedoras e, assim, sair dessa rua da amargura, do desemprego e até mesmo das ruas. Gilmar Tato, 30 segundos para a sua réplica. Eu fui secretário da implantação das subprefeituras na cidade de São Paulo. Fortaleci a região, o território, juntamente com os conselhos de representantes. Eu, como prefeito, vou fortalecer as subprefeituras, vou colocar orçamento nas subprefeituras para que o subprefeito possa ter poder e cuidar de toda essa cidade. Porque o que a gente vê em todos os locais dessa cidade, e eu conheço essa cidade como ninguém, é lixo jogado na rua, é ruas esburacadas, é total abandono, não só na periferia. Joyce Hasselmann, sua réplica em 30 segundos. Infelizmente, hoje, os subprefeitos ocupam um cabidão de emprego. São pessoas que geralmente perderam a eleição, são ligadas ao atual prefeito, que mal conhecem o bairro. Na minha gestão, o subprefeito vai ser raiz, morador antigo do bairro, que conheça todos os problemas. Haverá orçamento, sim, para ele trabalhar, mas também um conselho formado por idosos da região, para que as prioridades sejam definidas. Todo mundo sabe que o orçamento é finito, o dinheiro não é abundante, mas a prioridade vai ser definida pela comunidade com o subprefeito raiz. Prefeito, eu tenho assistido com bastante atenção o seu programa eleitoral e parece que a gente está falando da Suíça, não da São Paulo que está abandonada, da São Paulo descuidada, de uma São Paulo que não tem conectividade, de uma São Paulo em que a internet não funciona nas periferias, de uma São Paulo em que o centro é completamente negligenciado, em que há moradores de rua para todos os cantos. Parece um mundo de Alice, o mundo perfeito. Se o senhor não conseguiu fazer agora como prefeito, por que acha que conseguirá fazer com o novo mandato? Bruno Covas, 1 minuto para a sua resposta. Deputada Joyce, não foi o meu programa de TV que perdeu tempo na Justiça Eleitoral por conta de fake news. Foi o seu programa que foi censurado pela Justiça Eleitoral a pedido da nossa coligação. Eu me orgulho muito de tudo aquilo que nós fizemos na cidade de São Paulo. Das 85 mil vagas em creche, dos 12 novos CELs, dos 8 novos hospitais, mas eu sei que ainda há muito a se fazer na cidade. O coronavírus trouxe uma crise econômica e social que precisa ser enfrentada.
No ano que vem, nós temos desafios grandes na área do emprego, na área da saúde, na área da educação, e é por isso que eu tenho confiança que a população vai me dar mais um mandato, porque nós temos muito a fazer na cidade de São Paulo. Eu me sinto preparado para poder enfrentar esse desafio e a gente vai avançar ainda mais com segurança e justiça social. Candidata Joyce, 30 segundos para a sua réplica. Prefeito, todo trabalhador tem que trabalhar pelo menos um ano para tirar férias. O senhor, com 7 meses à frente da prefeitura, tirou férias, foi com os amigos para a Croácia se divertir. O senhor também esteve na Europa, numa viagem pessoal, com os amigos, enquanto São Paulo estava debaixo d'água, enquanto pessoas morreram em enchentes aqui em São Paulo. O senhor já mostrou que São Paulo não é a prioridade para o senhor. Em tempo, candidato, como é que o senhor explica que o seu candidato a vice é alvo de investigação por superfaturamento de aluguel de imóveis para creches? Joyce, a cultura em São Paulo acabou, ao longo dos anos, sendo esvaziada. A cultura ficou meio restrita àquela virada paulista, que é importante, mas paga grandes cachês, enfim. E os artistas, que são os artistas das periferias, eles ficaram agora, e muito tempo, sem nenhum tipo de renda. Qual é a sua proposta para essas pessoas mais simples que dependem da cultura? Candidata Joyce Hasselmann, 1 minuto para a sua resposta. Primeiro, para restabelecer a verdade, o prefeito Bruno Covas mentiu quando disse que meu programa saiu do ar por conta de fake news. Na verdade, saiu do ar porque eu disse que ele só aumentou o IPTU e que eu vou baixar o IPTU em 20%. Agora, em relação à resposta, candidato, a cultura foi esvaziada de fato e ela precisa ser descentralizada aqui em São Paulo. Tenho conversado com várias pessoas ligadas ao teatro, ao cinema. E nós precisamos levar a cultura não só para as periferias, mas lotar os nossos teatros. São Paulo tem porte para ter uma Broadway aqui. Muita gente sai daqui, atravessa oceanos em busca de espetáculos. Por que não trazer gente de todos os cantos do mundo aqui para São Paulo? Nós temos capital humano, nós temos uma cidade pujante, nós temos espaços, nós temos, inclusive, cinemas que estão abandonados, fechados, abandonados, como o Comodoro, por exemplo, que podem ser restaurados e abrigar grandes festivais de curta-metragem, média-metragem. Isso gera muita renda, gera muita riqueza para a cidade e gera beleza cultural para a nossa cidade. Candidato Márcio França, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Bem, eu penso que a cultura deve ser encarada, além de todas as vantagens, também como uma atividade de economia, né? Economia criativa. Quando eu fiquei no governo, criei escolas de economia criativa, que eu quero replicar aqui em São Paulo. São escolas importantes. São Paulo hoje não tem uma única escola pública, gratuita, de gastronomia, por exemplo, que é tão na moda. Mas, se eu me eleger, tomarei posse, dia 1º de janeiro, a 1 minuto, na Cinemateca, que está fechada já desde agosto, e que eu gostaria que tivesse aberto. Candidata, tempo esgotado. Candidata Joyce, 30 segundos para a sua tréplica. Eu quero essa economia criativa espalhada por São Paulo. Para você ter uma ideia, ainda na área de teatro e cinema, se nós queremos técnicos de algumas áreas, temos que importar ou do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul. Se nós formarmos na área técnica os nossos jovens aqui nas comunidades, nós estaremos gerando riqueza. Vamos tirar esses jovens dos bolsões de pobreza, vamos trazer para o meio cultural e vamos gerar bons salários para esses jovens. São Paulo tem condições de ser o maior centro cultural do mundo. Candidato, nós vivemos uma tragédia esse ano em relação à saúde aqui em São Paulo. Tudo que é eletivo ficou na fila aguardando. Aquele problema que era um problema não tão grave, agora, meses depois, é um problema gravíssimo. Houve, inclusive, a instalação de alguns hospitais de campanha que não foram utilizados. Choveu dentro do hospital porque o prefeito não conseguiu cobrir o teto do hospital de campanha. E a saúde virou um caos absoluto. Qual é a sua proposta para a área da saúde aqui em São Paulo? Márcio França, 1 minuto para a sua resposta. Bom, Joyce, primeiro, claro que não seria fazer hospitais de campanha. Foi um recurso que acabou sendo desperdiçado, poderíamos ter usado para poder fazer hospitais definitivos, teria ficado um legado importante da pandemia. As regras sanitárias são importantes. Eu quero alertar aqui as pessoas do debate. Desde o início, houve uma orientação para todos nós de usarmos as máscaras quando não estivéssemos falando. Percebi que ninguém usou a máscara em nenhum instante, exceto o Matarazzo algumas vezes usou,
Então, assim, lembro que as regras devem ser para todo mundo. Quando a gente faz regras sanitárias de saúde, é para todo mundo. E é por isso que eu estou cumprindo as minhas e acho importante as pessoas usarem. Com relação à saúde, é abrir hospitais, todas as unidades de saúde aos finais de semana, para que as pessoas possam compensar esse ano. Muita gente perdeu as suas consultas e seus exames. Ano que vem nós queremos fazer isso aos finais de semana, feriado, para compensar essa perda toda. Candidata Joyce, 30 segundos para a sua réplica. É possível não diminuir, mas zerar a fila da saúde em São Paulo com muita gestão, tecnologia e eficiência. Saúde 24/7, os equipamentos públicos abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Grandes mutirões feitos com hospitais privados e também universidades para que a gente possa zerar a fila de cirurgias. Estabelecer prazo. Se a prefeitura não conseguir uma vaga em 10 dias para consulta, tem que pagar particular. Se não conseguir vaga 2 meses para cirurgia, tem que pagar particular. Assim a gente consegue zerar isso. Vou insistir aqui no tema do IPTU, que foi o tema que levou o prefeito a pedir a retirada do meu direito de resposta por causa de uma musiquinha que era assim, ó. Para de aumentar o IPTU! Ei, prefeito, vai tomar vergonha! Aí ele não gostou e pediu para tirar. Até porque eu prometi cortar o IPTU em 20%. No último debate, ele disse que ficava triste quando eu dizia que vou cortar o IPTU em 20%. Eu entendo a tristeza do prefeito, mas eu quero saber se ele se compromete a não aumentar o IPTU no próximo ano e também a Candidata, passagem. seu tempo acabou. Bruno Covas, 1 minuto para a sua resposta. Deputada Joyce, metade da população da cidade de São Paulo ou é isenta do IPTU ou paga uma alíquota menor. Redução de IPTU é tirar dos pobres para dar para os ricos. É com dinheiro do IPTU que a gente amplia hospitais, que a gente amplia a quantidade de CELS, que a gente amplia o investimento na habitação e infraestrutura aqui no município. Eu queria lamentar o nível do debate aqui hoje, em que muitos candidatos estão muito mais preocupados com a lacração, com as curtidas no Instagram, no YouTube, no Facebook, do que apresentar propostas sérias para a cidade de São Paulo. Eu acho que não é isso que o senhor e que a senhora que estão em casa merecem num momento como esse, em que nós estamos discutindo o futuro da cidade de São Paulo pelos próximos 4 anos. Candidata Joyce, sua réplica de 30 segundos, por favor. Prefeito, dá sim para cortar o IPTU em 20%. A renúncia seria, em média, aí, de 2 bi a 2 bi e meio. De onde tirar esse dinheiro? Eu já disse ao prefeito, ele insiste em distorcer os números, da máfia dos transportes. Tem muito dinheiro que vai para a máfia dos transportes ligada ao crime organizado. Também tem dinheiro na máfia do lixo, dinheiro público, seu dinheiro. Também tem esquema com creche, onde o próprio vice do prefeito é investigado. Ele diz que não, você pode ir no Google e pesquisar o nome dele e a investigação em relação à máfia de creche. Segundo o mapa da desigualdade, o que a gente vê é que em São Paulo você tem 10% dos empregos colocados na periferia e 90% dos empregos colocados no centro expandido. Ao mesmo tempo, você tem 50% da população morando na periferia e 50% no centro expandido. Isso faz com que metade da população fique 4, 5, 6 horas por dia no ônibus. Como fazer para reduzir esse trajeto? Candidata Joyce, 1 minuto para a sua resposta. Candidato, uma via de mão dupla, né? É claro que nós temos que gerar oportunidades de emprego nas periferias, onde essas pessoas estão. Levar serviço, levar comércio, para que essa pessoa possa trabalhar também perto de casa. Mas também trazer a população que está nas periferias mais para a região aqui central de São Paulo, para o centro expandido. E aí todo mundo aqui concorda, independente de ser de esquerda ou da direita, que nós precisamos, de fato, rever o plano diretor. O plano diretor da cidade é um monstrengo, empurrou as pessoas para a periferia e o último grande prédio que nós tivemos construído na região central é o Copan. Né? Depois, não mais que isso. Então, é preciso a gente retomar aqui a verticalização das regiões, de alguns bairros de São Paulo, da região mais central de São Paulo, do centro expandido, até para que nós possamos ter moradia, não só para as pessoas que precisam de moradia popular, mas a classe média. A classe média também foi empurrada para a periferia de São Paulo por conta desse plano diretor e das políticas falhas que foram aplicadas nos últimos anos. Andréa Matarazzo, 30 segundos para a sua réplica. Comentar é que realmente aqui todo mundo, muita gente, aliás, comentou muito de plano diretor, mas plano diretor
não é uma cura para todos os males, ao contrário, leva tempo para fazer efeito. E não vi ninguém falar da regularização fundiária. Isso sim é que levará as empresas para a periferia de São Paulo, levará os empregos para a periferia de São Paulo e regularizará os empregos poucos que já existem na periferia de São Paulo. Isso sim é uma coisa que se faz com velocidade, não tem custo alto e resolve o problema. Candidato, seu tempo acabou. Joyce Hasselmann, 30 segundos para a sua tréplica. A regularização fundiária está no meu plano de governo, das favelas e comunidades aqui de São Paulo. Tenho convivido com pessoas nas periferias que vivem com ratos de tamanho de gatos dentro de casa. É uma vergonha o que a gente vê em São Paulo. Então, sim, tem que fazer a regularização fundiária, tem que trabalhar no plano diretor, tem que trabalhar na lei de zoneamento, que também precisa de várias modernizações, tirar a prefeitura, né, de cima do lombo de quem quer produzir e produzir riqueza aqui em São Paulo. Esse é o caminho completo. Muito obrigada a todos. Todos aqui falaram, alguns dos candidatos têm experiência. A experiência que esses candidatos tiveram até agora serviu para afundar São Paulo. Uma experiência que não foi benéfica para São Paulo. É preciso ter coragem para resolver os problemas de São Paulo. É preciso fazer com paixão. É preciso amar São Paulo. Eu sou apaixonada por São Paulo. O Estado e a cidade que me deram o título de mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados. Cheguei lá e fiz história como a deputada que mais produziu em primeiro mandato na história da Câmara dos Deputados. E é isso que eu quero fazer aqui em São Paulo, com muita seriedade. É preciso ter decência, é preciso ter ficha limpa. Tem candidato aqui que está na lista do Odebrecht. Então, pense em você, pense na sua família. Tem jeito, tem chance de